Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando mais um vídeo aqui hoje, galera. Hoje eu vou estar falando sobre 5 jogos que seriam excelentes animes se fossem bem escritos, né? Claro. Então a gente vai estar falando um pouquinho a respeito disso depois da abertura. Bom, galera, vamos começar aqui pela franquia mais vendida do mundo dos videogames até hoje. Já tem 30 anos que é a franquia mais vendida dos videogames e não sai desse ranking, né? Continua sendo o primeiro do topo, que é o Super Mario Bros, cara, né? Super Mario Bros é um jogo que tem muitos desenhos, né? Muitos animes, só que nenhum deles soube ser bem construído, cara. Eu acho que é lamentável a gente ver que, tipo, o maior jogo, né, de todos os tempos, mais vendido, a franquia mais vendida, mais aclamada, não tem nenhum jogo, não tem nenhum anime legal, né? A gente pega, por exemplo, o Sonic, né? O Sonic, ele sempre teve desenhos muito bem escritos, cara, né? Eu nunca vi o primeiro desenho do Sonic, né? Que é aquele que tem uma pegada um pouco mais Papaléguas e Coyote. Mas eu vi o Sonic Underground, eu achei muito legal. Eu vi o Sonic 7AM também, achei muito legal, né? O 7AM, inclusive, marcou muito, né, o começo lá da minha infância, vamos colocar assim, na parte que eu era bem criança mesmo. Depois teve o Sonic X, que também marcou muito a parte da minha infância. Então, assim, Sonic sempre teve séries de desenho, um anime muito legal, né, cara? Muito legal mesmo, muito bem construído. Então, eu acho que o Mario deveria pegar um pouquinho de exemplo nisso. Eu acho que o legal é se basear unicamente no jogo, né? Se a gente for pegar, por exemplo, um anime de maior sucesso baseado em jogo, com certeza Pokémon, né? Pokémon é um anime de maior sucesso baseado em um jogo. E ele é totalmente fiel ao que acontece nos jogos, né? O anime é totalmente fiel ao que rola nos jogos. O cara vai lá, passa pelos ginásios, batalha, consegue as insígnias, entra na liga Pokémon, né? Às vezes dá de cara com Pokémon lendário, que é mais difícil. Mas, tipo assim, segue praticamente esse padrão. Então ele faz sucesso por conta disso, ele é bem fiel ao jogo, né? Então, se o Mario, por exemplo, eles pegassem todos os jogos do Mario, começasse lá do Super Mario Bros 1, né? O mais antigo de todos, vamos colocar assim, e fizessem cada episódio uma fase, ia ser muito legal. Tipo, se a primeira fase fosse o Mushroom Kingdom, né, ele tivesse aquele aspecto parecido com Super Mario Bros 1, né, aí o segundo episódio já fosse no subterrâneo, né, o terceiro episódio fosse na água e o quarto no castelo, vamos botar assim, aí já ia fechar em 4 episódios, né, já ia fechar praticamente o Super Mario Bros 1. Aí depois a gente ia ter o 2, né, que ia fugir um pouquinho dos padrões do 1, né, que o vilão já não ia ser o Bowser. Mas aí depois no 3 o vilão ia retomar como Bowser. E aí no 3, por exemplo, a gente poderia pegar cada episódio ser um mundo, entendeu? No primeiro podia ser o Grassland, na segunda podia ser a Desert Land. Então, assim, daria mais 8 episódios Super Mario Bros 3. É um exemplo que eu tô dando assim bem raso, só pra um lance de amarrar e ser fiel ao jogo, entendeu? Seria muito legal, cara. Daria pra fazer pelo menos umas 2 temporadas assim. Eu acredito que pegando o Mario 1, 2, o 3 e o Super Mario World daria pra fechar umas 2 temporadas, né? E depois, se fizesse bastante sucesso, eles podiam pegar outras franquias mais à frente e completar, né? Mas, tipo assim, é uma parada que é tão simples, né? Se você for parar pra analisar, se eles fizessem igual o jogo, fizessem um enredo bacana, né? Botassem os power-ups, tudo lá, e botasse ação e botasse comédia, né? Porque Mario tem que ter comédia, seria bem legal, assim, se eles fizessem as piadas e, tipo assim, você fala assim, mas como é que vai fazer um anime só com Mario, né? Mas, cara, é justamente o Super Mario Bros, né? A gente pode colocar o Mario e o Luigi na maior parte do tempo. Os episódios, por exemplo, do Super Mario Bros 2, né, eles teriam também aí o Toad e a Peach, né? Então, o Toad também poderia acompanhar eles por boa parte da jornada. Mesmo que o Toad não esteja nos outros jogos, né? O Toad poderia acompanhar eles por boa parte da jornada pra ter mais diálogo, mais interação e tal, e poder colocar mais piadas em certos momentos, né? Então eu acho que seria bem legal se o anime de Mario fosse feito desse jeito, por exemplo. Aí a gente tem outro jogo que também é muito bom, mas já seria um pouco mais difícil, um desafio um pouquinho maior fazer um anime, que é o Metroid, né? Que o Metroid, por exemplo, se for pegar os jogos mais antigos, né? Só se ele se baseasse muito nos jogos novos. Se eu pegar os jogos mais antigos, o Metroid ele não tem muito diálogo, é mais a Samus mesmo no espaço, né? Combatendo lá até conseguir chegar no seu objetivo. E tipo assim, cara, Castlevania também é meio assim, né? Eles pegaram justamente os jogos que tinham mais diálogo, né, de Castlevania pra poder fazer o Castlevania, o anime da Netflix. Então, assim, eles pegaram o que tinha mais conteúdo. O Metroid não é diferente, eles poderiam pegar, se basear um pouquinho no mangá de Metroid, que o Metroid tem um mangá oficial, né? E nesse mangá ele conta a infância da Samus e tudo, então acho que seria bem legal se eles baseassem um pouquinho nesse mangá e se baseassem nos jogos que tem mais interação, mais diálogo, qualquer coisa, né?
ou eles poderiam fazer um resumão de cada jogo por episódio, igual eu falei no Mario, né? Só que no caso do Metroid teria que ser realmente o resumo de um jogo inteiro em um episódio só, pra poder não ficar muito enrolado, né? Porque é mais a Samus mesmo, seguindo um rumo ali. Outro anime que eu gostaria de ver, né, baseado em um jogo, e esse aqui já tem anime, que é o Street Fighter, cara, né? O Street Fighter, ele já tem um anime lá da era clássica, é um anime legal, eu gostei, só que, tipo assim, eu acho que poderia ter mais, entendeu? A gente poderia ter, por exemplo, agora um anime de Street Fighter V, né? Por que não? A gente poderia ter um anime de Street Fighter V, os personagens de Street Fighter V, eu acho que seria muito legal. E o Street Fighter V ele abre portas para muitos outros jogos, né? Para muitos outros personagens que apareceram durante toda a franquia, né? Como é o caso do Gil, Seth e todos esses outros personagens, né? Que apareceram aí no Street Fighter V, né? A gente poderia ter um mini arco ali com o Final Fight, né? A gente tem a Poison, tem aquele maluco lá que dá um... Eu esqueci, Abigail, eu lembrei do nome dele. Tava tentando lembrar, é que tem o Hugo, né, do Final Fight, mas também tem o Abigail. E o Abigail que tá no Street Fighter V, o Hugo não tá, a Poison tá também. Tem o Code também, tem muito personagem Final Fight no Street Fighter V. Então seria legal, né, a gente ver um anime focado no Street Fighter V, né, com os gráficos mais atuais, né, porque o Street Fighter... O Turbo, né, que tem um anime lá, ele, cara, ele é legal, só que ele é, tipo, muito antigo, né. E ele precisa de uma repaginada, né? Precisa de uma atualizada. Então acho que seria perfeito se eles pegassem, por exemplo, o Street Fighter V, né, e fizessem essa alteração. Eu acho que seria muito bacana mesmo. O Street Fighter V tem uma história muito rica, seria bem bacana ver um anime baseado nisso. Outra série que também já tem anime, né, mas eu quero falar especificamente das continuações dela, que é a Disgaea. Disgaea tem um anime também que é bem legal, bem fiel ao jogo, né, a primeira temporada. Só que ele é justamente o anime do primeiro jogo, né, um anime que conta a história do primeiro jogo apenas. Ou seja, os outros jogos, né, do Disgaea 2 até o 5, né, não tem anime nenhum. Seria legal se eles fizessem um anime baseado nos outros jogos, porque Disgaea praticamente é uma visual novel com RPG tático, entendeu? Então, tem muita história pra fazer um anime, né? Você não precisa nem alterar nada, você pode seguir perfeitamente a história do jogo e fazer uma animação que fica excelente, entendeu? Porque a história dos jogos é muito boa mesmo. Né, o Disgaea 2, por exemplo, né, ele aborda muitas questões bacanas, né? O 3 em particular eu nunca joguei, mas eu já vi a história dele, né? Eu nunca joguei porque eu nunca tive PlayStation 3, ele é exclusivo de PS3, se eu não me engano. Mas o 4, por exemplo, aborda muitas questões políticas, cara. Eu acho isso bem interessante, né? Aborda a questão da mídia referente a questões políticas. Então, ele é um anime bem profundo, é um jogo bem profundo, né, com uma história bem rica. Eu acho que seria muito bacana mesmo fazer um anime disso, acho que ficaria bem interessante. Né, a gente tem o Disgaea 5, que é tipo o ápice de poder ali, que todo mundo é Overlord. Né, nos Disgaeas anteriores, tipo, o título de Overlord é uma parada absurda, um título muito alto. Só que no Disgaea 5 os caras tipo montam um APT só de Overlord. Então é uma parada bem sinistra mesmo. E por fim, galera, eu queria falar aqui do último jogo que seria um bom anime, que é Undertale, né? Só que Undertale é mais difícil porque é um jogo indie, né? Um jogo que não teria muito apoio pra se tornar um anime, apesar do sucesso absurdo que fez, né? Apesar do Sensa no Smash Bros, velho, né? Não é o Sensa, é uma roupa de Mi, mas mesmo assim, cara, a roupa de Mi do Sensa oficial no Smash Bros, né? É muito louco pensar nisso, cara. E tipo assim, seria um anime perfeito, cara. Seria um anime muito bom porque tem uma história rica, entendeu? Undertale tem uma história rica, tem uns personagens carismáticos. Isso tudo seria muito bem transferido pra dentro de um anime, né? Inclusive eu vou estar deixando aqui no card, se você quiser ver em mais detalhes como que seria um anime de Undertale, né? Que eu fiz um vídeo específico disso já tem um tempinho até, mas é um vídeo legal, né? Eu vou estar falando lá sobre o que eu acharia de um anime de Undertale. Então se você quiser dar uma conferida, tá aqui no card. Então é isso, galera, comenta aí embaixo quais jogos que você gostaria de ver como anime, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá.